Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Eu quero saudar a igreja, a família África Oaiesso. E tivemos um momento tremendo, maravilhoso, na presença do Pai. E que algumas vezes nós consideramos apenas momento maravilhoso quando línguas são faladas e profecias são liberadas e pessoas gemendo, chorando, gritando, e que algumas vezes a nossa mente humana considera isto como o grande momento na presença de Deus. Mas pessoalmente eu fui muito edificado, senti-me muito encorajado em podermos expressarmos o nosso coração diante de Deus, amém? Então é muito importante, é muito importante. Então hoje, esta manhã, como vocês sabem, que estamos aqui para podermos olhar sobre as 12 lições de vida. E para podermos termos 12, temos que começar com a primeira. E graças a Deus, quero agradecer a pastora Débora, agradecer aos nossos pais, presidente e fundador que estão conosco aqui, pela oportunidade de poder abrir a sala. A gente sabe que para poder começar alguma coisa que ainda não começou, você começa a procurar lugar onde começar. Me lembro quando chegamos aqui na Cala pela primeira vez, junto com o pai Jeff, que Deus o tenha. Quando chegamos aqui, o primeiro lugar que nós chegamos em Nacala foi naquele cajueiro onde o irmão Leon está vivendo. Então chegamos lá, era uma machamba de amendoim e encontramos com o chefe Moisés. Ele estava indo à praia e de repente perguntamos a ele se conhecia alguém que era responsável ou dono dessas machambas. E ele disse: sim, conheço, porque são meus vizinhos. E nós mostramos o interesse que queríamos ver se poderíamos comprar alguma parte deste terreno. Ele disse: não há problemas, porque os donos mesmo têm o desejo de poder vender. Então, como estaremos falando sobre também, o nosso tema é sobre a expansão, foi a partir daqueles cajueiros na casa do irmão Leon que pegamos 2 terrenos. E a partir daqueles 2 terrenos, por causa da visão, por causa do trabalho, esse espaço foi aumentando, foi crescendo, de 2 para 3, de 3 para 4, e fechou-se toda aquela parte de baixo. Depois subimos também para aqui, fechou-se algum espaço, e daí também tem uma continuidade das nossas casas do outro lado, que estão também dentro do nosso terreno. Então, isso tem a ver com a expansão, porque a palavra expansão quer dizer crescimento, desenvolvimento. E como foi falado desde ontem, que nunca podemos fazer crescer algo que ainda é fraco. Não podemos desenvolver alguma coisa que ainda não tem uma firmeza. Nós precisamos desenvolver algo que essa coisa já é amadurecida, essa coisa já é forte, e daí nós podemos multiplicar. O grande erro hoje que nós encontramos, não só no mundo secular, mas até na própria igreja, encontramos uma multiplicação fraca, frágil. As pessoas são mais voltadas para multiplicar, mas algo que ainda não está madura. Então, nessa nossa conferência, nós temos o nosso tema, que é a expansão. E essa palavra expansão quer dizer aumentar o espaço, quer dizer esticar, alargar o espaço. E nós estamos nesta fase do crescimento, porque a África Oeste não começou hoje, não começou ontem, mas começou há muito tempo. E nós já estamos em Moçambique, já existimos e temos raízes, mas para podermos continuarmos a alargarmos, precisamos realmente carregar uma certa força para termos este impacto. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria convidar aos irmãos para podermos lermos o nosso primeiro texto, para podermos colocar aquilo que é o nosso fundamento para o dia de hoje. E o restante das ministrações virão em cima disso que nós estaremos falando. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 2. Queria pedir a alguém se tem o versículo aberto, para não estar a mexer muita coisa aqui, para poder abrir para mim, por favor. Isaías capítulo número 54, versículo número 2.
que é o nosso tema principal da nossa conferência. Por favor, queria pedir alguém para poder ler. E queria pedir também, alguns estão a fechar, abrir alguma coisa, está a fazer um pouco de barulho. Deixa por enquanto assim, depois podes fechar, porque há uma certa interferência que está acontecendo. Já que temos aqui as nossas lições gravadas, então isso pode criar uma interferência. Obrigado pela compreensão. Isaías capítulo número 54 dizia, versículo número 2. Isaías capítulo número 54, versículo número 2, diz assim a Bíblia: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Muito obrigado. No tempo da nossa oração e intercessão, ficou muito forte no meu coração uma das palavras que foi trazida aqui, quando o pastor Armando disse: eu não quero ser igual. A minha oração é que eu não quero ser igual aos outros, mas eu quero ser diferente. E isso falou muito forte no meu coração, porque se nós entendemos que todos nós somos diferentes, nós não vamos ter o espírito de competição, não vamos ter uma insatisfação naquilo que nós somos. Como foi falado, cada um tem a sua própria natureza. Alguns falam muito, outros falam pouco. Alguns pregam bem, outros ensinam bem. Outros cantam bem, outros administram bem. E tudo isso é necessário no corpo de Cristo. E se todos nós fôssemos a mesma coisa, isso nos levaria a uma competição, a uma concorrência para que uma pessoa esteja sentada na primeira cadeira. E como família nós precisamos entendermos que nós não estamos com essas diferenças para uma competição, mas nós estamos para poder nos completarmos. Por isso é importante sentir tanta paz no seu coração em ser o que você é, porque você é preciso no corpo de Cristo, de jeito que você está. E Deus te criou desta maneira unicamente para poder completar o corpo de Cristo. Então, o versículo que nós lemos aqui de Isaías capítulo número 54, versículo número 2, nós encontramos aqui, o nosso assunto é sobre alargar o espaço da nossa tenda e firmar bem as nossas estacas. Aqui o negócio não está apenas em alargar, em crescimento, mas também nós temos aqui para olhar sobre a maturidade. É muito importante. Há muita coisa que está crescendo, está desenvolvendo, mas sem maturidade. Exemplo claro é Moçambique. Existe muita rapidez de podermos correr pelo desenvolvimento, olharmos o país de fora, o que eles estão fazendo, e nós tentamos imitar algo que nós não estamos preparados. E por causa disso, todo o nosso sistema falha. Por quê? Porque nós queremos imitar algo que nós não estamos preparados. Então, essa conferência nos ajuda a voltarmos outra vez, como foi falado aqui, que as torneiras precisam ser abertas, a ferrugem deve sair. Ouvimos aqui também sobre a questão de poder esticarmos a nossa tenda, alargarmos as cordas. Essa é uma forma de poder fortalecer aquilo que é o chamado de Deus na nossa vida. Agora, hoje, nessa nossa conferência, vamos aprender sobre as 12 regras de vida. E hoje vamos começar com a primeira sessão, que o fundamento será lançado, que essa primeira regra é costas errantes e ombros para trás. E quando eu tive esse tema, no princípio, quando olhei apenas, o que é isso? Porque é uma coisa muito nova. O que eu vou falar nisto? Mas na medida em que eu comecei a ler e comecei a buscar algumas outras informações, achei muito interessante esse assunto. E achei muito interessante, é exatamente isso o que eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa, queridos, costas errantes e ombros para trás. Quer dizer, nós precisamos aprendermos a nos posicionarmos. Aqui queremos falar sobre a nossa posição. Nós, como filhos de Deus, precisamos conhecermos a nossa posição e tomarmos a posse daquilo que é a nossa posição. Quando a gente lemos a história do povo de Israel, nós entendemos que quando o povo de Israel saíram do Egito para Canaã, e quando chegaram no Monte Sinai,
A Bíblia diz que Deus chama Moisés para poder subir no Monte Sinai, para poder receber as instruções para o povo. É muito importante entendermos que nós sempre precisaremos das instruções. Em algum momento, ninguém gosta da instrução, porque a instrução, ela coloca uma certa limitação, ela coloca algumas condições para você poder seguir. E o ser humano é muito liberal, não gosta de condições, não gosta de limites, quer fazer tudo. Essa é a nossa natureza. E quando o povo estava nessa promessa para poder entrar em Canaã, a Bíblia diz que quando chega no Monte Sinai, Deus chama Moisés, ele vai e recebe as placas. E quando ele descobre que o povo já estava no pecado. E aquela instrução era mesmo para poder guiar o povo para não poder entrar no pecado. Era para poder Deus revelar o seu coração para o povo. Os 10 mandamentos é um espelho de Deus, na qual as pessoas olham e consigam entender quais são os seus limites em Deus. Pois embora que falamos que em Deus não há limite, mas há coisas que nós como crentes não podemos fazer. Como é que nós podemos conhecer? Através da palavra de Deus. E quando o Moisés desce, encontra as pessoas que já estavam no pecado, adorando ídolo, adorando a imagem de bronze, se tornando escravo não de Faraó, mas escravo das suas próprias paixões. Quer dizer, já tinham saído do Egito, já não eram escravos no Egito, mas acabaram se tornando escravos das suas próprias paixões. E Deus, ele levanta esse procedimento que deveria ter algum guião, algumas regras para poder conduzir o povo e andar na luz da palavra de Deus. É interessante porque encontrei uma história muito engraçada. Por favor, só desfruta a história, tá? Uma história engraçada que dizia, a partir deste versículo, que quando Moisés desceu do monte, ele encontra as pessoas, encontra o povo. E Moisés disse: pessoal, eu tenho boas notícias para vocês. E essas notícias têm duas partes, tem parte boa, tem parte ruim. E o povo, de repente, eles disseram: nos conta sobre a boa parte dessas notícias. Então ele disse que a boa parte dessas notícias é: quando eu estava lá, convenci Deus para poder diminuir os mandamentos de 28 para 10. Pessoas celebraram, porque era boa notícia. Você está vendo como é que as pessoas gostam de trabalhar fora de regra? Porque eram muitos mandamentos. E quando Moisés desce e diz que tem boas notícias e más notícias, e as pessoas não procuraram saber da má, queriam saber da boa. Ele disse: a boa notícia é que eu convenci Deus e diminuímos os mandamentos, já não são mais 28, são 10 apenas. E pessoas celebraram. Mas depois alguém também levanta e pergunta: e qual é essa má? Então Moisés disse: a má notícia é que Deus não removeu da lista o adultério. Quer dizer que havia um desejo muito grande de diminuir, porque queremos fazer o que nós queremos fazer. Mas a boa notícia é que diminuísse-se o número, mas na lista o adultério ainda continuava: não adulterar. Então, queridos, limites, regras são boas. Se nós não tivermos as regras, a própria liberdade que nós chamamos de liberdade, ela vai se transformar em libertinagem. O que significa que é um risco que nós entramos. A libertinagem, ela não dá segurança para as pessoas. Por isso nós temos regras, né? Tanto na escola bíblica, assim também os nossos pais colocam regras, né? Por quê? Porque é a forma que as coisas funcionam. Se não tivermos as regras, então as coisas não vão funcionar da maneira correta. Ok, coxas erratas, ombros para trás. O primeiro ponto que eu tenho, e eu sei que vocês têm já essa folha que eu tenho. O primeiro ponto que vamos falar é
sua expressão corporal pode ser amplificada ou enfraquecida. O que significa? Que a nossa postura depende daquilo que nós acreditamos. Eu estava pensando, enquanto estava preparando aqui, veio na minha mente o Boss Christ. Eu comecei a pensar sobre o Boss Christ. Quando o Boss Christ vai para a cidade, ele vai do carro dele e se calhar pode ter até algumas pessoas com uma má intenção. Vamos dizer bandidos. E dizer que queremos assaltar esse branco. Mas na medida que o Boss Christ, pela sua fisionomia, coloca seu pé no chão e vê essas botas, o ladrão já começa a... E depois ele sai como pessoa. Sabe o que acontece? Os ladrões podem até adiar o ataque. O ladrão, ainda que sejam muitos, vão adiar, porque sabem que esse homem não é essa pessoa que nós queremos. Por quê? Por causa da sua postura. Esta palavra, coxas eretas, ombros para trás, significa o seu firmamento. Você precisa saber se posicionar, tá? Precisa saber se posicionar. E nós podemos encontrar aqui alguns exemplos. Primeira coisa, vamos olhar o exemplo de Davi. Quando o povo de Israel lutava contra os filisteus, a Bíblia diz que chegou um certo momento em que os filisteus estavam no outro lado do monte e havia vale pelo meio, e também o povo de Deus estava do outro lado, e não havia ninguém para poder começar a batalha. As pessoas tinham medo, e principalmente o povo de Deus, que era o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel não tinha medo do número dos filisteus, mas tinham medo de um homem que tinha coxas retas e ombros para trás. O problema não era toda a nação, não era todos os filisteus, mas havia um homem que lhes incomodava por causa da sua postura. Então, no versículo de número 10, no livro de 1 Samuel, capítulo número 17, eu vou pedir a alguém sempre para poder ler, para correr por causa do nosso tempo, tá? 1 Samuel, capítulo número 17, queria pedir a alguém para ler o versículo número 10 e versículo número 11, por favor. Temos professores das escolas bíblicas aqui, ensinamos sobre a introdução ao estudo da Bíblia e muito rápido encontrar, por favor. Vamos olhar a primeira situação. 1 Samuel, capítulo número 17, versículo número 10 e 11. Ninguém achou? Posso ler sozinho? Não. Ok, obrigado, já temos aí. 17. Versículo número 10 e 11. Diz assim a Bíblia. 1 Samuel, capítulo número 17, versículo número 10. Diz mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo número 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Muito obrigado. O que nós encontramos aqui? Como eu disse, que o Israel não estava apenas preocupado com o número dos filisteus, mas o grande medo que eles tinham era o Golias. E o Golias também chegou um momento em que ele esteve muito frustrado, porque ele estava pronto para lutar, mas não tinha inimigo. É quando ele faz esta provocação a partir do versículo de número 10. O que ele diz? Disse mais o filisteu. Quer dizer que não foi uma vez, ele falou várias vezes, mas não havia alguém para poder ir enfrentar. Por quê? Porque tinham medo do homem que tinha costas retas e ombros para trás. O homem que conhecia a sua identidade, o homem que sabia se posicionar nas suas próprias convicções. Então, versículo número 10, disse mais o filisteu: desafio-os. Quer dizer que houve ontem. Ontem desafiou, ninguém se levantou. E disse: hoje faço a mesma coisa. Desafio hoje as fileiras de Israel. Procure entre vocês, dentro da vossa fileira. E essas palavras do filisteu desalentaram-se e temeram muito. O povo de Israel, quando ouviu isso,
aumentou o medo. Quer dizer que se haviam feito uma logística de que nós vamos atacar hoje, por causa dessas palavras, eles sentiram-se enfracassados. E versículo número 11: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito. O que acontece quando nós temos medo? Quando nós temos medo, não temos como ir para frente, não temos como avançar. E eu estava olhando também sobre a situação de lutadores, aquelas pessoas que lutam boxe, né? Aquele que está numa posição de bater, ele coloca-se de pé. Mas quem quer se defender, ele deve procurar forma de se defender. Quer dizer, a pessoa que está debaixo de um ataque, a sua posição sempre é em reta, é sempre tentar se defender. E isso também acaba influenciar. Por quê? Porque quando nós temos medo, esse medo é transmitido no nosso cérebro e o nosso corpo responde. Por isso, quando alguém tem problema, você não precisa apenas a pessoa te dizer que tem problemas. O seu corpo físico demonstra o problema secreto que está dentro. Quer dizer que o nosso corpo reage ao comando de algo que está acontecendo lá dentro. Agora, no versículo número 32, professor Isaac, por favor, temos muita gente aí. Versículo número 32, o que diz aí? Diz assim a Bíblia. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Quer dizer, espera pouco. Quer dizer, enquanto todos estavam encurvados, enquanto todos não tinham o ânimo de poder avançar, o Davi disse a Saul: não o quê? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Para pouco aí. Quando nós declaramos palavras positivas, o nosso corpo reage positivamente para fazermos aquilo o que nós acreditamos. O grande problema é a falta de convicção naquilo que nós queremos fazer. Por isso mesmo na oração, mesmo se calhar até na pregação, quando você vem para frente e diz: eu não sei o que vou falar hoje, mas vamos confiar em Deus. O que acontece? Todos os ouvintes, o seu sistema imune espiritual vai embaixo. Quer dizer, não tem expectativa de receber alguma coisa, porque a pessoa já disse que não há nada. Agora, o Davi aqui, ele diz: Saul, não se preocupe, não desfaleça o coração de ninguém. É interessante porque o Saul era rei, pá? E nós somos líderes. Imagina se o nosso coração como líder se desfaleça. Que tal o nosso povo? Se o nosso coração como líder se desfalece, que tal as pessoas que estão debaixo de nós? Esse era líder. Quer dizer que o Saul até era mais especialista de acalmar as pessoas. Olha, aguente assim. Quem sabe um dia Deus vai fazer alguma coisa, mas vamos aguentar. Porque quando Davi disse que eu vou, pessoas disseram não. E há sempre pessoas que dizem não quando você quer fazer alguma coisa. Versículo número 33. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quando as pessoas querem te diminuir, quando as pessoas querem te desencorajar, eles, ao invés de poderem detalhar as suas virtudes, vão detalhar as virtudes do seu inimigo para você ter medo. O Saul não sentou para poder explicar o povo sobre a história de Davi, que enquanto ele apacentava o rebanho do seu pai, veio o urso, outra vez veio o leão. Não explicou isso. Ao invés de contar a história positiva de Davi, olha e conta a história dos outros. É isso que acontece muitas vezes, até nas igrejas. Existem igrejas que dão mais ênfase aos demônios do que a Cristo. Essa é a igreja de Jesus. Ao
ao invés de falar coisas boas do que Deus já teria feito por meio de Davi, para de contar a história de Davi e conta a história de Golias. Ele é um homem treinado, é forte, ele tem toda a experiência. E passamos o tempo a contar as virtudes do inimigo e deixamos de contar às pessoas as virtudes de Cristo. Agora, veja só aqui. Versículo de número 34. Vamos. Então disse Davi a teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Muito obrigado. O Davi agora começa a detalhar por que ele vai ao encontro de Golias. Porque, por isso é muito importante, mesmo Jesus também usou esse princípio. Obrigado por te dar irmãos aqui. Mesmo Jesus usou esse princípio quando queria, quando respondeu a Satanás, que disse, está escrito. Está escrito. E porque está escrito, as escrituras nunca falham. E nós também, como igreja, precisamos entendermos que tudo o que Deus fez, tudo o que Deus nos chamou para fazermos, nós podemos fazer porque está escrito sobre nós. Agora, se nós olharmos a grandeza da situação, o que vai acontecer? A grandeza da situação vai alimentar o medo em nós e esse medo vai nos paralisar. E muitas das vezes esse medo é voltado para o nosso passado. Por isso que Deus falou com o profeta Isaías, né? Ele disse que fala para o povo para não lembrar-se das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas. Se nós tentarmos lembrar as coisas do passado e se nós colocarmos em consideração, isso vai nos enfraquecer no posicionamento que nós temos hoje para o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Então aqui o Davi, ele usa as experiências. O que quer dizer? Davi viu o inimigo que todo o povo de Israel também teria visto. Mas a diferença foi, o Davi, o que ele fez? Ele posicionou-se. Queridos, quando nós nos posicionamos, Deus, ele luta ao nosso favor. Quando nós nos posicionamos, o nosso próprio corpo, porque esse posicionamento começa internamente, e aquilo que nós sentimos por dentro é o que se manifesta por fora. Tem aquelas coisas que, algumas vezes quando as crianças vão para a escola, eu não sei se tem outro português, é português, inglês, aquilo que se chama de bullet, né? Ir para a escola, e se a criança é muito gorda, chega na escola, toda a criança começa a essa é gorda, e a criança, o que acontece? Ela começa a ter um sentimento estranho e não se sente bem-vindo no meio das outras pessoas. O que acontece? Essa criança não tem como colocar a sua coluna, não tem como colocar, como o nosso texto aqui, as suas coxas retas. Ela sempre vai andar com a consciência do zombar que os outros fazem por ele. Agora, o que acontece é o seguinte. Deixa eu colocar a diferença aqui. A pessoa que não tem coxas retas, essa pessoa se torna vítima. E sabe o que acontece? Quando existe uma luta, a pessoa que está apanhada, o seu posicionamento, ele nunca fica forte, nunca consegue se levantar. Quer dizer que o forte se torna cada vez mais forte e o fraco se torna cada vez mais fraca. E a pessoa nunca consegue resistir nem combater. Por quê? Porque dentro dele percebeu que ele não vai conseguir mais lutar. Então, queridos, nós precisamos entendermos que existe um chamado dentro de nós. Ontem, quando íamos em casa dos nossos fundadores para a nossa reunião, paramos na porta aí e a nossa mente nos disse que aqui dentro tem caos.
E queríamos entrar, mas havia alguma coisa que dizia: vocês sabem que tem cão lá. Daí houve uma ideia: vamos chamar o professor Gimus, como ele é daqui, então vai nos ajudar a acompanhar. Só que quando veio o professor Gimus, de repente também chega o Boss Chris. Daí ficamos em paz. E a primeira pergunta que fizemos é: os cães grandes estão fora ou estão dentro? É quando o pastor Lino contou uma história. Está dentro da minha pregação. Eu gosto de ouvir coisas e fazer logo. O pastor Lino disse o seguinte: na minha casa, o nosso cachorro, um dia, um senhor veio ao entrar dentro da nossa casa, no muro, e quando entrou, o cão viu. E o cão começou a correr em direção daquele homem. E aquele homem só parou, mas o cão foi de uma forma muito raivosa. E aquele homem não inclinou, não teve nenhuma posição de medo, ficou direito. E o cão chegou perto e daí voltou. Agora, a minha pergunta havia ficado: se aquele homem visse o cão e fizesse isso, o que poderia acontecer? Era calças. Porque o cão já poderia saber que essa pessoa está me desafiando. Porque quando você para, o cão diz que tem medo de mim. Oh, que bom. Então não pode morder mais. Então, nós precisamos aprendermos a nos posicionarmos. E esta posição é o resultado de realmente a convicção que nós temos, que nós somos de Deus, temos o chamado de Deus e precisamos continuarmos para frente. Amém? Amém. Uau! E quando estava em Nampula também conversei com o missionário Rogério, o irmão Rogério. O irmão Rogério me contou estava conversando sobre, ele teve alguma situação que os ladrões chegaram em casa dele e quando chegaram na casa dele, rodearam a casa e ele viu a eles e eles começaram a insistir para poder entrar. Uma coisa muito interessante que eu gostei do Rogério, ele disse: enquanto eu estava lá dentro, eu dizia: experimenta entrar. Isso ajuda um pouco, não? Porque a pessoa que está do outro lado começa: mas o que está a confiar essa pessoa? Ele olhou, viu que era muita gente, mas ele disse: experimenta, a primeira pessoa que vai entrar, esse, eu vou lhe catanar. Então, por causa disso, ele acabou aliviando, pois embora que depois levaram moda, levaram plasma, outras coisas, mas os próprios ladrões perceberam que esse é homem. Tá? Isso não pode ser apenas para homem, também tem que ser: essa é uma mulher. Agora, se ele estivesse lá dentro no momento que ouviu a porta e começou a os ladrões, se ele fizesse isso, os ladrões até poderiam mudar o plano. Ao invés de roubar, entrava lá, falava para a esposa dele: cozinha, queremos comer. Iam ter no congelador, escolher carinho quem eles querem. Por quê? Porque a família não se posicionou-se contra o mal. Mas o Rogério disse: aquele que entrar primeiro, esse que vou lhe catanar. Agora, o Rogério disse também: entre diziam: entra você, outro entra você. Por que começaram a ter insegurança? Por causa do posicionamento do dono de casa. Amém? É muito importante isso. Muito bom. Vamos para o segundo ponto. E não esquecer também que o nosso corpo adota toda a percepção. Quer dizer que o nosso corpo percebe o que está acontecendo por dentro e ela adota. Quer dizer que na medida que alguma coisa acontece errada, por isso que muitas vezes a todos nós já passamos tempo suficiente com o Perrote de Maele, não é uma pequena coisa, eles não gostam disso.
Isso não é só por causa dele, mas também por causa de você. Porque na medida em que você é controlado pelo medo, você age erradamente. Porque o medo acaba controlando, acaba possuir você, e o seu corpo começa a responder de acordo com o que você sente lá dentro. Por isso o pastor Lino estava orando aqui esta manhã, diz que eu não sou a cauda, mas sou a cabeça. E é importante sabermos aquilo que é o nosso posicionamento. Ponto número 2. Estou quase. Estou quase. Coxas retas e ombros para trás é mais do que ter a sua coxa ereta para não ter corcunda. Mas significa aceitar carregar o fardo de vida. Nós precisamos entendermos que a vida, ela é composta de fardos. Por isso Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 12 e 13, aqui temos apenas 13, mas versículo número 12, o que Paulo diz? Professora Débora, muito bom, obrigado, Maria Débora. Assim diz Filipenses 4, 12 a 13. 4, 12 a 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. A parte mais preferida para nós é o versículo número 13. Posso todas as coisas. E algumas vezes afirmamos isso fora do contexto. Usamos esse texto bíblico para nos encorajar, para nos sentirmos que eu posso. Mas o que Paulo está dizendo que ele pode? Ele diz: eu posso passar falta, sei passar falta, e sei também ter abundância, sei de toda a maneira, estou experimentado tanto em fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. O que ele está dizendo? Que o meu posicionamento é mesmo. Quando tenho, quando não tenho. O meu posicionamento é o mesmo. Ainda que eu enfrente dificuldade, eu continuo a levantar o peito e sigo para frente. Eu não tenho problemas de mudanças por causa de situações climáticas, que quando está frio estou tossir, quando sai o sol já estou bem. Não. Eu sei passar fome, está tudo bem. Porque eu sei que depois de fome tem comida. Aleluia. Amém. O problema é que algumas pessoas pensam que depois de fome há caixão, por isso reage mal. Se você saber que hoje não tem comida, mas depois dessa fome eu vou comer, então você vai desfrutar aquele momento, tendo em sua mente que alguma coisa vai acontecer. Então, esse é o nosso segundo posicionamento. Precisamos aceitar a carregar fardos da vida. Como? Quando temos ou quando nós não temos. E algumas pessoas que nós falamos aqui, por exemplo, sobre as pessoas que saíram das igrejas, até saíram do ministério, e é muito fácil a gente nos culparmos pela decisão das pessoas. Algumas pessoas têm problema hoje não porque alguém causou, eles mesmos causaram para eles. Só que quando nós somos muito sensíveis, acabamos carregando algo que não tem a ver conosco. Porque nós queremos o bem das pessoas, desejamos o melhor das pessoas. Quando alguma coisa acontece, começamos a nos julgar nós mesmos. Será que fiz errado? Será que falei mal? Será que foi por causa daquilo? Não, é a decisão deles. Pois embora que tem pessoas que acabam se esforçando a tomar decisão por causa de algo que nós fizemos, mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Então nós precisamos sabermos aceitarmos a carregar o fardo da vida. O que é? Eu posso todas as coisas. Quando você enfrenta uma situação, você precisa saber que você pode. Por quê? Porque Deus, Ele é conosco. Ponto número 3. Não desista quando a operação, ou seja, a opressão é maior. Muitas das vezes as pessoas querem desistir porque a carga é demais, porque a opressão é muito mais, não vou suportar. Não. Nós precisamos aprendermos a resistirmos mesmo à própria pressão. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos,
Quando colocamos o nosso corpo numa direção reta e olharmos para frente, todas as coisas são possíveis. E temos aqui João capítulo número 18, versículo número 6 a 7. Por favor. Acho que como vocês têm lá, pode só adiantar com os versículos. Senão vamos fazer, parece que roubei muito tempo. 18, versículos 6 e 7. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Depois? 9. 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Muito obrigado. Aqui nós encontramos quando havia chegado o tempo, né, para que as Sagradas Escrituras se cumprissem, onde Jesus seria preso. E encontramos no versículo anteriores que quando o Judas Iscariote veio, né, com aqueles homens maléficos para poderem prender a Jesus, a Bíblia diz que eles chegaram e perguntaram, né? E Jesus, ele não recusou, não negou, não se escondeu, porque muitas das vezes homens e mulheres de Deus acabam se escondendo no momento da pressão. Jesus disse que no versículo 6, quando Jesus lhe disse, sou eu a quem vos buscais. Esse é o posicionamento de um líder. É o posicionamento de um pai de casa. Jesus poderia ter dito, não, ele saiu, não está aqui conosco. Poderia ter encontrado outra forma de como atender aquelas pessoas, mas Jesus não teve medo, porque ele sabia que o que ele vinha fazer deveria se cumprir. Jesus sabia que ninguém poderia tirar a sua vida. Jesus sabia que o plano de Deus não poderia se mudar por causa da pressão. Quando Deus, ele promete alguma coisa, ele é fiel para poder cumprir. Mas muitas das vezes, homens de Deus e mulheres acabam trocando aquilo que é o seu posicionamento por causa da pressão. Jesus disse, repetiu várias vezes, quando Jesus lhes disse, sou eu, e recuaram, porque havia muito poder, aleluia. Amém. Quando você se identifica muito poder, e recuaram, caíram. E tornou-lhes então a perguntar, a quem buscais? E responderam, a Jesus o Nazareno. Replicou-lhes Jesus, já vos disse que sou eu. Já vos disse que sou eu. Então, por quê? Porque Jesus, ele tinha costas retas e ombros para trás. Havia uma firmeza daquilo que ele poderia fazer. Então, nós como igreja precisamos entendermos que haverá momentos em que se calhar aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós planejamos, da maneira que nós queríamos as coisas acontecerem, não estarão a acontecer dessa maneira. Haverá momento de perseguição, haverá momento da oposição contra aquilo que nós fazemos. Precisamos aprender a nos posicionarmos. Nós não somos bebês, somos pessoas maduras. Não simplesmente na idade, mas também somos maduros na palavra de Deus. E precisamos não mudarmos do nosso posicionamento por causa de situações que podem acontecer na nossa vida. O outro ponto é, queremos servir a Cristo como Ele nos serviu. Uau! Temos que servir a Ele assim como Ele nos serviu. Como é que Ele nos serviu? Determinado. Jesus não nos serviu apenas fazendo milagre de paz, não. Houve um momento, por exemplo, esse momento que as pessoas vieram para poder prender. Jesus disse o quê? Sou eu, mas deixa-se ir. É assim como Ele nos serviu. Jesus poderia ter ditado, sou eu, mas eles também fazem parte, porque são meus discípulos. Não, disse, façam o que vocês quiserem fazer comigo, mas deixa isso. Esse é o nosso posicionamento. Então, queridos, quando nós nos firmamos, quando nós nos posicionamos
independentemente das circunstâncias da vida que pode se levantar, isso mostra realmente que nós somos em Cristo. Não podemos viver pelas opiniões, mas temos que ver com as convicções. Existem muitas opiniões que o mundo pode oferecer, mas qual é a nossa convicção na palavra de Deus? Nós somos dele e ele tem um plano muito grande para com as nossas vidas e temos que continuar a fazermos algo. Provérbios capítulo 4, 25 e 26, vamos terminar com este versículo. Depois vou dar tempo. Diz assim a Bíblia, versículo número 25: os teus olhos olhem direitos e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Versículo 26: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Muito obrigado. Para não nos encurvarmos, para não irmos abaixo daquilo que nós somos chamados para fazer, nós precisamos dirigir os nossos olhos para frente. E como é que nós fazemos isso? Levantando a nossa cabeça, olhando para frente. Ele diz: dirija-se os teus olhos para frente e olhe as suas pálpebras diretamente diante de ti. Ponder a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Então existe uma segurança para nós. Existe a segurança em nós. Mas para podermos vermos essas coisas, precisamos sabermos nos posicionarmos, colocarmos no posicionamento. Isso é uma regra, é a nossa primeira regra de como é que nós podemos viver, porque na vida tudo isso que nós falamos pode acontecer. Se acontecer com os outros, também pode acontecer conosco, mas temos que usar o exemplo do que os outros usaram para podermos continuarmos em pé. Ficar de pé com os ombros para trás significa construir a área que protege o mundo do dilúvio, guiar o seu povo pelo deserto depois que eles escaparem da tirania e salvar-se de um lar, um país confortável, e falar a palavra profética para aqueles que ignoram as viúvas e filhos. Existe um mundo perdido ao nosso redor e precisa de homens corajosos, não simplesmente uma coragem nascida de nós, mas uma coragem das convicções sobre a palavra de Deus. E temos alguém hoje que está se levantando na nação, não é politicamente que eu vou falando, mas, por exemplo, o senhor Venâncio Mondlane, ele é um dos exemplos de alguém que não está se curvando sobre aquilo que são, como posso dizer, aquilo que são as exigências, as obrigações, a escravatura que o povo tem passado. Imaginemos se tivéssemos 1, 2, 3. E muitas das vezes só imaginamos e pensamos: imaginemos se tivéssemos. Por que não podemos ser nós? Alguém que ele sempre diz que eu estou convicto naquilo que eu faço. Não é pelo bolso, não é pela barriga, não é pela fama, não é pela posição. Porque algumas vezes as pessoas falam: não, porque tem uma ambição de ser. Não é ambição de ser. É a ambição de tornar a pátria dele no estado que ele deseja. Quer dizer que o Venâncio, ele pega o Moçambique todo, colocou na cabeça dele e projetou Moçambique e disse que eu quero ver Moçambique andar desta maneira. Desculpe para você que é da Frelimo, mas estou a falar coisa do Venâncio. Estou a fazer campanha para Venâncio. Aceita a minha campanha. Aleluia! E nós podemos olhar ele como um exemplo claro. Tem opositores? Tem. Há muita gente que nem respeita, nem reconhece as suas ideologias. Muita gente. Mas desistiu? Não. Por quê? Porque ele se firmou naquilo que ele acredita. E sabe o que acontece? Quando nós nos firmamos naquilo que nós acreditamos, há pessoas que podem pensar da mesma maneira e elas vêm e nos ajudam. Por isso você precisa saber que você nunca é sozinho quando tem convicções corretas de acordo com a palavra de Deus. Mesmo se não tiver ninguém, Deus, Ele é por você. Então nunca desista
porque tenho pouca gente ao meu redor. Nunca desista porque as pessoas não deram palavra de apreciação. Fica motivado com as convicções que você tem e não pelo aplauso das pessoas, porque há momentos que as pessoas não vão aplaudir, mas não significa que você está errado. Jesus multiplicou pães, pessoas aplaudiram. Estava errado, estava certo? Estava certo. Mas quando chegou o momento de poder confrontar os líderes religiosos, e as pessoas perceberam que agora já estamos entrando num lugar de perigo, alguns fora. Jesus olhava ao redor e via pessoas sumindo, o grupo se diminuindo. Jesus recuou? Não, por causa das convicções e aquilo que acreditava. Morra pelas suas convicções, morra por aquilo que você acredita, e você vai morrer mais feliz. Você vai morrer mais feliz se morrer nas convicções do que fugir e depois morrer nas opiniões. Então, queridos, o mundo está inundado. Existe um dilúvio que está tomando conta. E nos dias passados o Noé se posicionou e respondeu ao dilúvio. Mas nos nossos dias Deus está à procura de cada um de nós. Deus não precisa ressuscitar Noé para poder vir se posicionar no dilúvio que o mundo está existindo agora. Eu e você somos as pessoas nas quais podemos nos posicionar e dizer não para o pecado, mas sim para a santidade. E para fazer isto, no mundo em que nós estamos hoje, pessoas podem olhar e interpretar mal. Porque há muita sequência, há muita sedência para fazer o mal. O povo, as pessoas estão muito sedentas com o mal. Mas nós, como povo de Deus, precisamos nos manter no nosso posicionamento e levantar nosso peito. Podemos olhar os lados, olhar para trás, ainda que não tenha ninguém. Mas sabemos que existe alguém que vai cooperar conosco porque nós estamos no caminho da verdade. Esta é a primeira parte que eu queria trazer daquilo que são as nossas 12 regras. E é apenas fundamento. Eu sei que muita coisa será construída em cima disso, mas para se construir em cima disso temos que ficarmos de pé, né? O restante das coisas hão de vir em cima do bloco que está direito. Quem constrói sabe isso. Se o primeiro bloco está inclinado, quer dizer que tudo que vai construir vai inclinar. Então, se nós nos posicionarmos, todas as outras regras vão funcionar normalmente. Mas precisamos saber nos colocarmos posicionados, levantar nosso peito e sermos capazes de declararmos sobre aquilo que é a justiça, aquilo que é correto, e não tentar entrar no grupo de pessoas porque são muitos. A coisa errada não se torna boa porque são muitos. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Vamos lutar para aquilo que é certo. Amém. No nome de Jesus. Amém. Queria deixar esse tempo para se tem alguém que gostaria de poder comentar ou gostaria de poder falar alguma coisa em torno do posicionamento nosso diante daquilo que é o nosso chamado.